Aos 24 anos e dando seus primeiros passos no jornalismo automotivo, o colunista do UOL, Jorge Moraes, marca presença no Máquinas na Pan desde o início da sua jornada. Mas o que mais marcou para o meu amigo pernambucano naquela triste manhã de domingo? Eu volto a 1º de maio, mas volto a 1º de maio de 1994, quando eu estava dentro do meu carro, Alex. Exatamente dentro do meu carro, chegando na casa da minha mãe, né, na casa dos meus pais, e colocando o carro na garagem e já indo a caminho da televisão. Era como se fosse a última curva antes de chegar lá no fatídico acidente do Senna. No que eu fui, meu amigo, só deu tempo de entrar. Só deu tempo de entrar e silenciar. E sentar e colocar a mão na cabeça, colocar a mão no rosto, não entender aquele momento, rezar, pensar que ele pudesse sair dessa e de repente a gente, naquele momento, não ter palavras, não ter absolutamente nenhum tipo de reação e gritar também, porque depois eu gritei, chamei a minha mãe e chamei um dos meus irmãos. E o que eu quero falar para você, para o ouvinte do Máquinas na Pan, é que aquele fatídico acidente, ele também mudou a minha maneira de perceber a vida. Aquele acidente, ele me ensinou que no meio da minha idade, né, imagina só, no primeiro terço de uma vida construída por um futuro que eu penso que ainda vai ser melhor, ele tinha que trazer um ensinamento, tinha que trazer as frases do Ayrton, os momentos do Ayrton e de todo aquele cenário que a televisão, que a própria Rede Globo de televisão transmitiu para a gente. Então eu já te acompanhava, Alex Ruffo, e lembro dos momentos emocionantes da sua fala, do seu texto, da sua vida e tantos outros colegas, como o Reginaldo Leme, como o próprio Galvão Bueno, né? Falar de Ayrton Senna naquele dia foi como se o Brasil desligasse um disjuntor na Fórmula 1 e tivesse que ligar um novo disjuntor, que até hoje a gente procura a luz do próximo campeão. Vai quebrando um tabu, realizando um sonho. A perfeição, o encontro da perfeição, o homem-máquina. O encontro da perfeição com o homem e a máquina. Ayrton Senna acelerando forte. Publisher da revista Carro e revista Racing, Sérgio Quintanilha é também o criador do maior prêmio de motorsports no Brasil, o Capacete de Ouro. Mas qual a memória que o Quinta tem sobre aquele final de semana de corrida? É inesquecível o momento em que o Ayrton bateu aquele carro na pista de Imola, naquela terrível curva Tamburello, que já quase tinha feito outros pilotos como vítima, como Berger e Piquet. Olha, eu lembro muito bem o que eu estava fazendo. Eu era editor-chefe da revista Grid, da Editora Azul, especializada em automobilismo. Já tinha feito algumas entrevistas com o Ayrton. E naquele momento eu estava assistindo a corrida na minha casa, na TV de casa. E a hora que eu vi a batida, eu gritei: "Ai, o Ayrton bateu! Ai, o Ayrton bateu!" A minha esposa veio correndo, viu o que era. E foi aquela tragédia, né? E eu lembro também que naquele momento que o Ayrton deita a cabeça no carro, e na transmissão o Galvão Bueno falou assim: ele está mexendo a cabeça, e que o Galvão sempre associava isso com uma coisa positiva, porque o piloto está vivo. E eu já tive a sensação, morreu. E aí o que eu senti é que, até um minuto atrás, o cara era Deus. Ele era assim, ele tinha um mundo a seus pés. As jovens não têm ideia do que o Ayrton representava. Ele era muito importante, não só na Fórmula 1, mas para o Brasil também. Ele era uma pessoa que ele passava essa imagem de vencedor, de determinado, né, de meio nacionalista também. Acho que ele exagerava em algumas coisas, especialmente na parte religiosa também. Prost, por exemplo, dizia que o problema não é que o Ayrton vê Deus, ele acha que é Deus. Só que depois a gente viu que mesmo os mais críticos dele, né, o Prost veio pro sepultamento do Ayrton e tudo isso ficou menor diante do que aconteceu. Mas enfim, Ayrton Senna é um herói do esporte, um brasileiro inesquecível. Não era perfeito, como muita gente pensa.
mas ele era realmente necessário para fazer com que esse país sentisse que ele pode, ele tem força e pode, quando ele tem determinação e as condições favoráveis para isso. O piloto e jornalista Gerson Campos acelera forte nas pistas ao lado de Rubinho Barrichello no programa Acelerados e ao nosso lado no universo da mobilidade urbana. Mas será que em 1994, aos 11 anos de idade, ele já era fã das corridas? Dia 1º de maio de 1994, lembro como se fosse hoje, apesar de estarmos há 31 anos daquele dia. Eu tinha 11 anos, já era um fã fanático por Fórmula 1. Eu lembro que quando aconteceu o acidente eu estava sentado, deitado no sofá, vendo a corrida com os pés em cima do colo do meu pai. E aí, naquela época, meu pai, acho que lendo jornal, uma revista, ele não era tão ligado assim, mas ele fez uma cara, né? E eu, como criança, não tinha sacado tanto a gravidade, né? Na verdade, a gente tinha visto no dia anterior o que aconteceu com o Ratzenberger, mas o Senna era o Senna, né? Não ia acontecer com ele jamais. Então, assim, foi socorrido, o que tá acontecendo? E aí, quando ele foi pro hospital, minha mãe ligou pra minha tia, conversavam sobre o acidente, né? E eu fico até emocionado que a minha tia falou, olha, Sônia, ele vai... o Gersinho, ele tá sabendo, eu acho que é melhor você preparar ele, porque ele perdeu muita massa encefálica, falando do Ayrton, né? Eu lembro até hoje essas frases, esses detalhes, né? E aí a gente saiu e foi pra casa da minha avó. E quando a gente chegou na casa da minha avó, nesse caminho que era super perto, minha avó abriu a casa já com a notícia, né? E aí a gente se abraçou e chorou como se fosse um ente querido da família, né? Passamos aquele dia inteiro num sentimento de muita tristeza. Lembro que depois disso eu fui na casa da minha madrinha à tarde e quando ela abriu a porta, a mesma coisa. Eu olhei para ela assim, eu tinha 11 anos, ela já era mais velha, é claro, mas ela me abraçou como se a gente tivesse perdido um ente querido da família. Então foi realmente um sentimento que eu acho que jamais vai acontecer de novo, unir tanta gente, né? Unir crianças, adultos, idosos no mesmo sentimento. O que o Ayrton fazia, o que ele conseguia é algo realmente muito fora da curva, né? Daí pra frente acho que foi um negócio muito duro na nossa vida, mas eu lembro que muita gente falou, não vou mais assistir Fórmula 1, sem o Ayrton não tem graça. Mas eu lembro que eu tava lá no GP de Mônaco, acordando às 8 e pouco da manhã, botando o meu VHS para gravar, vendo a homenagem dos pilotos. E eu não abandonei Mônaco, que era a corrida seguinte, e continuei assistindo com a mesma paixão. E tô aqui até hoje, mais de 30 anos depois, sempre celebrando o legado do Ayrton e falando com muito carinho. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e Senna sempre. É a Tamburello, a mesma curva onde bateu Nelson Piquet em 1987. Vamos aguardar o atendimento ao brasileiro Ayrton Senna.